Lembrando que eu irei fazer comparações de preço depois que eu falar de tudo, todas as peças, depois, mais para frente, quando eu tiver mostrado todas as peças que eu juntei aí para montar, que são precisas para montar, eu vou estar fazendo a comparação de preço e falar aqui para vocês o porquê que seria vantajoso o PC. E aí, beleza? Mais vídeo aí pro canal. E bom, nesse vídeo eu vou estar falando do assunto que eu abordei em outro vídeo, onde eu falei sobre briga de console e tal, que eu vejo em várias conferências, que eu gosto de ver conferências de jogos e tal. É muito daqueles fanboys, aqueles caras que gostam de ficar discutindo, brigando, usando aqueles argumentos, colocando o PC no meio dessa briga. E aí o título do vídeo até coloquei lá, não coloquem PC nessas brigas de console, senão vão perder. Criei uma playlist onde eu playlist fala, opinião sobre mundo dos jogos. Esse é o nome da playlist. E esse vídeo tá lá. E lá eu abordei que um dos argumentos que eu refutei foi a questão de esse argumento que os caras têm, esses fanboys que eu falo, de pô, você vai montar um PC do zero, é 7, 8 mil. Você que vai montar um PC do zero agora não é de graça. Mas não é esse absurdo também não. Inclusive fica num preço ali meio meio competindo ali com PlayStation 5 e Xbox Series S. Series S não, Series S perde. Xbox Series S é bem mais barato, mas tem desempenho pior do que o PC que eu consegui montar aqui. Porém, o Series X ele é bem mais caro, 4 mil e lá vai cacetada. Você não vai ver por menos de 4 mil. Alguns mais caros, outros bem parelho e alguns você pode na promoção você pode até achar um pouco mais barato, mas não sai de 4 mil. E eu montei o PC aqui, eu vou estar mostrando para vocês, mostrando cada peça aqui que eu montei do zero, com tudo que precisa. E para cair abaixo esse argumento aí que os fanboys usam. Posso estar trazendo outros vídeos também referente a esse tipo de coisa, informativos de jogos e de componentes e tudo mais. Vai depender do feedback. Comenta aí também o que você quer ver e o que você vai achar aí do que eu vou estar mostrando como argumento. E bom, bora para o que interessa. Bom, vou começar mostrando as peças mais interessantes, depois eu vou para as mais de boa. Primeiro, para montar o PC você precisa de um gabinete. Apesar que hoje em dia tem gente que monta em cima da mesa e tal, mas o gabinete é o padrão, né? Então eu vou para o gabinete. Aqui tem um gabinete que eu antes eu vou mostrar o valor. Déficit de atenção TDAH é uma porra. O valor que eu consegui foi esse aqui, 4.371. Vou mostrar aqui as peças que eu consegui. O PC que eu montei aqui é um PC modesto que é para pensando no futuro. Como eu falei naquele vídeo meu, quando você vai montar um PC do zero, primeiro você tem que montar pensando. Vou montar um PC que eu possa adaptar ele, mexer para no futuro ele ficar muito mais foda ainda e eu conseguir rodar jogos do PS7, Xbox Series W e então é pensando nisso que você vai montar esse PC aqui. Então um PC bem modesto com relação a alguns componentes. CPU, essa aqui já é bem bonita, 138,90. Placa-mãe, peguei essa daqui, da Asus, que é para Intel. Eu uso Intel, então eu peguei da Asus. Tem da AMD também? Tem. Por um preço interessante também. Ela aceita processadores de 10ª até 11 geração, que ó, pronto para processadores Intel de 10ª 11 gerações, ou seja, mais para frente você pode pôr um i9 de 10ª geração, um i9 de 11ª geração e o seu PC virar um transformer e ir lá na padaria comprar pão e trazer para você. Mas o intuito nesse PC aqui não é fazer isso. Mas a placa-mãe é uma placa que dá para ver que ela vai quebrar um galho por muito tempo. DDR4, memória, duas memórias Asgard. Por que eu cliquei aqui? 316 vai vir duas.
8 GB cada, resultado final 16 GB. Aí com o tempo você pode ir aumentando. Aquela placa-mãe aguenta até 64 GB de memória. Então com o tempo dá para você ir enfiando mais memória conforme você vai juntando dinheiro. Processador. Eu peguei esse 5 aqui porque está na promoção. Fora da promoção ele é 1066. Na promoção ele saiu por 598. E é um processador interessante também. Tem 6 núcleos. O meu processador que eu tenho aqui, que eu não pretendo trocar tão já, o que eu queria trocar é mais a placa de vídeo, se eu fosse trocar alguma coisa aqui. Mas tem o meu processador que é esse aqui. Cadê? Eu não fechei, velho, não é possível. O meu é esse aqui, ele tem 3.6 de HZ. Você poderia comprar ele e economizar mais do que comprando aquele 5, que ele serve bastante. Com boost ele tem 4.3, a diferença é que ele tem 4 core. O outro tem 6, esse aqui tem 4, 18 threads. Essa é a diferença. Com relação a GHZ, esse aqui tem até mais, porém quad-core, 4 cores. Esse aqui tem 6 núcleos, 6 cores. Mas como ele estava na promoção 598, eu peguei ele. Então vocês podem ver que daria para economizar bem mais pegando o processador que eu uso e que vai ficar por um bom tempo aqui. Não pretendo trocar. Se eu fosse trocar alguma coisa seria a placa de vídeo, que é a 1060 por uma RTX. Provavelmente essa 3000 daria. Que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. E bom, é isso. SSD. Olha o que eu peguei aqui. 1 TB, 3.500 MB de leitura. Um SSD interessante, que na promoção sai por 389. Eu poderia ter economizado bem mais no SSD, tem outros bem mais barato, 470, promoção 389. É aquilo que eu falei no outro vídeo. Tem como, só que você tem que pesquisar, ir atrás. Isso, os consoles ganham nisso. Você vai lá e já compra pronto do jeito que está e vai rodar os jogos da geração daquele console e talvez vai rodar das próximas gerações até da próxima geração, aliás. Tipo, PlayStation 5 vai rodar de PlayStation 3, PlayStation 6, enquanto as empresas continuarem lançando. Porém, tem um assunto que eu falei no outro vídeo, mas não falei tão aprofundadamente assim, que tem a questão de mercado também. Com o tempo vão começar a deixar o PlayStation 5 para trás e lançar só para PlayStation 6 jogos, como está acontecendo com o PlayStation 4. Placa de vídeo RTX 3050, maior que 3050, 3060, tem a 3060 Ti e 4000. Até o presente momento, as 4000 são as mais fortes. Não tem acima de RTX 4000 para jogo. Aí tem headset, peguei esse daqui na promoção. Ele é caro, 176. Dá para você economizar bem mais. Inclusive esse que eu estou usando aqui, 50, 60 conto você compra. Na promoção sai mais barato ainda. Mas eu quis pegar esse aqui para mostrar para vocês que mesmo você comprando um componente que é meio caro, você consegue comprar ele bem mais barato e fazer um orçamento aí que não seja 7, 8 mil. Fone de ouvido, tá aqui. Na promoção, esse aqui que é da hora. Kit de teclado também, preço, só que esse aqui não é promoção, é preço fixo. R$ 89,90. Esse teclado aqui com mais o mouse. Aí vai da sua preferência, dá para você pesquisar vários, tem até mais barato. E mais caro também. Mostrei os componentes aí que vão fazer os mais importantes, que são placa de vídeo, etc. Mostrei, aproveitei para mostrar esses daqui. E agora eu vou para monitor, que também é bem importante, mas eu deixei separado porque é a parte. Isso aqui não é o PC que vai rodar as coisas, isso aqui é o que você vai usar para ver. Monitor LED de 20 polegadas, que é um monitor DPC, R$ 379. Para mim isso aqui já é interessante. Como eu falei,
pensando para um negócio lá no futuro, não é para agora. Você não quer a porra de uma tela que faz o personagem sair da tela para você ver. Você não quer a porra do PC que vai na padaria comprar um pão para você. Não é o que você quer agora. O que você quer agora é mais modesto para no futuro você ir pum pum pum, ficando foda. Então esse monitor aqui para mim já tá bom, já serve. 379. Speaker, alto-falante, 9 conto. Aqui já é os preços mais baixos. O cabo que você vai usar para ligar, desligar a bagaça. O speaker serve só para alertar quando tem algum problema, mas ele é importante, porque se der algum problema, não der tela e tudo mais, ele vai fazer uns bip. E aí, dependendo de quanto bip fazer, pi, pi, pi. Você vai contar, vai na internet lá no seu celular, vai pesquisar, não tá dando tela, e fez tantos bip. Aí vai aparecer lá o que é para fazer. Um exemplo, eu esqueci de conectar um cabo no extra de alimentação na placa de vídeo, e aí não deu tela, porque precisa conectar esse cabo da fonte, esqueci da fonte, TDAH. Fonte, 600 watts, que é importante aí para estar refrigerando tudo. Fonte de 600 watts, 266 na promoção, preço cheio, R$ 364, mas tem fontes mais baratas. Ele vai lá e aí eu fui, pesquisei o quanto o bip deu, deu 2 bip, 3 bip, fui lá, pesquisei, aí falou que era algo relacionado à placa de vídeo, e aí eu vi que estava com cabo fora, e aí eu coloquei o cabo e deu tela. Então é importante também, só que 9 conto. Cabo de interruptor, que é o que vai desligar e ligar o PC. Vai na placa-mãe, R$ 59. Cabo HDMI, que é para ligar na placa-mãe e na tela. Tem adaptador também, tem PCs, telas que são mais antigas que não tem, mas o padrão é as telas e as placas de vídeos que mais modernas utilizarem esse cabo aqui. Esse monitor aqui é HDMI, o cabo para você ligar o PC. Você liga lá na tomada, não recomendo ligar na tomada. Compra um estabilizador no breaker, algo do tipo, que se cair a força, cair um raio, evita de queimar as peças que você tem. Isso daí é para TV também serve. TV cai raio, você corre risco. Se você tiver um no break, você liga no break, liga o no break na tomada e já era. Hoje em dia você consegue achar no break bem barato. Estabilizador no break. Mais o cabo aí para ligar. Na promoção 10 conto. Fora de promoção 29. E acabou. É isso. Isso aqui é para montar o PC. Tudo isso daí deu nesse preço aqui. PlayStation 5, um jogo sairia por 4.779, não é isso que eu quero ver. PlayStation 5 base, digital, sem ser mídia física, 3.719. Com mídia física, 3.900, quase 4.000 conto. Alguns aqui são 4.000, eu não sei qual que é a diferença, não sei, velho. Porque aqui pra mim é a mesma coisa. Porque eu sou de PlayStation, não entendo porra nenhuma nem de Xbox, mas eu estou fazendo uma comparação de preço. E eu tenho as especificações ali também, que eu vou estar falando, vou estar mostrando, depois que eu mostrar a comparação de preço. Que eu abri em outras telas, especificações de PlayStation 5, Xbox e blá blá blá. Tem alguns aqui 4.000, 4.700 e tudo mais. Deve ter alguma coisa a mais espaço, sei lá, um pouco mais de velocidade. Só sei que são mais caros do que aqueles ali. Xbox Series X. Se for ver, 4.371. Você vai pagar um pouco mais. Você vai pagar 7, 8 mil, 9, nem nada do tipo. Você vai pagar um pouco mais. Você vai ter a porra de um monstro aí no seu quarto, que você vai poder trocar um processador mais para frente por um de 11ª geração, um i9, dependendo da sua situação financeira. Você vai poder trocar a sua placa mais para frente, que para mim não precisaria nem trocar uma RTX 3050. Véi, você vai usar essa porra
até no PlayStation 7. PlayStation 7, Xbox Series W. Estou falando aqui porque eu não sei que nomes são, então eu estou inventando aqui, dando exemplo. Xbox Series X, que costuma ser tunadaço. Em algumas coisas vence do PlayStation e outras não. Do PlayStation 5. Do PC também, mesma coisa. Nas explicações ali eu olhei antes. Algumas coisas ganha do PC que eu montei aqui, que é modesto. Em outras não. Mas é o mais robusto. Mais fodido. 4.009 na promoção. Fora da promoção 4.799. Só que com o jogo. Sem jogo, preço base 4.350, 4.590. Esse aqui é o Series X, Series S. O Series S dá um pau com relação a preço. Dá um pau, destrói. Só que ele tem especificações bem mais fracas. É claro que especificações. Em algumas ele ganha, mas tem várias ali que ele perde. Então, com relação a desempenho, esse PC modesto vai conseguir ter mais desempenho que ele em jogos futuros. Esse aqui eu dou. Agora eu vou para as especificações do Series S. Vamos para o do PlayStation 5 e do Xbox Series X. Eu peguei esse site aqui, não é porque é versus, não é porque a comparação está um do lado do outro ali e já dá para ver os dois juntos. É aqui, ó. PlayStation 5. Eu vou passar. Vamos ver. Não, vou ter que ir peça por peça. PlayStation 5. Processador AMD, arquitetura Zen 2, octa-core, até 3,5 GHz. Xbox Series X. Mesma coisa, AMD Zen, octa-core, só que 3,8 GHz. Um pouco a mais, um pouquinho a mais. Agora eu vou para o processador, que é o que perde, assim. O processador é o que mais vai... Daqui, que você trocaria no futuro seria o processador, porque o resto dá conta de boa, não tem porquê. Processador Intel Core. Não, o i3 não, pô. Não é o meu. É o i5 que eu peguei nessa aqui. O meu sai mais barato. O que eu peguei é mais caro. E mesmo assim o meu ainda tem umas especificações que dá para você usar por muito tempo. Tranquilo. Processador Intel Core i5. Lembrando que é o modesto. Pensando no futuro em trocar peça. Intel Core i5. 10.400F. Esqueci de falar da questão do F. Processadores com F, eles são mais baratos porque eles não vêm com placa de vídeo integrada, ou seja, você precisa ter uma placa de vídeo. Se você não tiver uma placa de vídeo, não vai dar tela. Os que não têm F são mais caros. Você consegue achar num preço mais razoável? Consegue também. Só que você vai ter que diminuir o I. Um i3. Só que aí, na promoção, vai ter que aproveitar a promoção. Só que aí você não tem o porquê, porque esse PC modesto que eu estou montando tem uma RTX 3050. Tem uma RTX 3050. Então, os processadores que não tem um F, eles já vêm com placa de vídeo integrada. O que significa? Você não precisa ter uma placa de vídeo. Você só precisa ter o processador. Tendo o processador, você já consegue dar tela, mexer no PC e fazer as coisas. Porém, esse PC modesto que eu estou montando, que eu falei que é pensando no futuro, inclusive eu falei isso no meu outro vídeo, ele já tem uma placa de vídeo que é uma RTX 3050. Então você pode comprar um F. 2.9 GHz. Quando usa o Max Turbo, vai para 4.3. 6 núcleos, 12 thread. Esse aqui tem 6 núcleos. Os outros são octa-core, eles têm 8 núcleos, tem 2 a mais. Então, ganham nesse quesito. Porém, com todavia, aqui nós não estamos preocupados em ganhar ou não. É em quebrar aquele argumento de 7, 8 mil. Você montou um PC ali modesto, que está competindo com esses consoles em algumas coisas, vai ganhar, e no futuro você vai poder trocar uma peça aqui e acolá e ter um desempenho muito mais, bem melhor que esse daqui, rodar jogos de PS6, PS7, Xbox Series Y, Xbox Series W, tudo mais. GPU
que é a placa de vídeo AMD. Não entendo muito de AMD, arquitetura Radeon e 2,23 GHz, Radeon RDNA 2. Essas placas de vídeo aqui, ela ganha em alguns aspectos, de vários RTX da 3050. Eu não sei se ganha na questão de Ray Tracing, mas os caras deram atenção pro Ray Tracing. Não sei se ganha do RTX 3050. Agora vamos ver os GHZ. Vamos ver a RTX 3050. 8GB GDDR6. Velocidade do clock da GPU 1822 MHz. Tamanho da memória RAM da placa gráfica 14 GB. Vamos ver aqui. Eu vou comparar o S separado. Vou pegar os mais brutamonte primeiro. Acho que grave 2,23. Esse aqui ganha, esse aqui também ganha, mas pouca coisa. Não é grandes, não é muita coisa também não. Tem 2,23, 2000 e alguma coisa, 200 e pouco. Do Xbox Series X, 1825. Então, tem mais, mas não é, porra, muito, aquele negócio que vai fazer muita diferença. E mais pra frente você pode trocar por uma 4000 tranquilamente, pensando no futuro. Mas com as especificações que eu mostrei aí, vocês conseguem com esse PC aí rodar todos os que eu já falei 1 milhão de vezes. Vou parar de falar, é o TDAH. Flop. PlayStation 5 10,28, Series X 12. A RTX 3050 tem 16 flop, performance de pontos. Esses flops aí que parece ali é esse aqui, performance de pontos flutuantes. A RTX 3050 tem FP16, tem bem mais. Isso aqui também não é muita coisa também não, mas tem mais. Só que eu ia falar déficit de atenção, déficit de atenção, déficit de atenção, déficit de atenção. Porra. SSD do PlayStation 5, 825 GB. O nosso SSD aqui tem 1 TB e é um SSD interessante. Tem até para quem gosta de luzes aí, ó, tem luz nessa porra. 389 na promoção. Com relação à velocidade de memória, acredito que do PlayStation 5 deva ser maior. Depende do PlayStation. Tem alguns PlayStation também que vai variando a memória ali do SSD. Do Xbox Series X provavelmente também ganha. Então, no componente SSD eles ganham. Porém, aquele SSD ali, você não vai rodar todas as que você precisar, vai rodar tranquilo, velho. Ele atende perfeitamente. Sem contar, não é um SSD de 2 TB, mas tem de 2 TB, tem SSD muito mais rápido e potente que você pode estar comprando e usando futuramente. Com essas configurações do PC você consegue rodar 4K, vai depender da tela. Com aquela tela ali não. Se você quiser rodar, dependendo da resolução da tela, aquela eu não sei, acredito que aquela você não consiga. Então, para você rodar 4K vai depender da TV que você tem. Então não adianta nada o PlayStation rodar 4K, o Xbox Series X, o seu PC rodar 4K, se a sua tela, a resolução não é 4K. A resolução da minha tela não é 4K. Então esse 4K não vai fazer diferença porque eu não vou estar vendo a resolução 4K. FPS, 120 FPS, Xbox Series X, PC não tem aqui, velho, caralho. Mas deve chegar mais ou menos isso com relação à especificação. Porém, o pessoal já viu aí que nem todo jogo vai ser feito para rodar 120 FPS. Vai ter jogo que vai rodar 60. Vai ter jogo mal otimizado que vai rodar menos que 120. Que você não que vai rodar mal. Vai depender do jogo também. E PC, com aquelas especificações ali, você vai conseguir esses FPS aqui altos nos jogos que estão sendo lançados aí. Feita a comparação com os mais parrudos, esse PC modesto apanha bastante, mas também bate em algumas coisas. E
Isso não interessa, porque sendo um PC que você vai estar pensando para o futuro, ele vai rodar tudo que vai rodar no PlayStation 5 e no PlayStation 6. Sabe por quê? Quando lançar o PlayStation 6 e começar a deixar de ter jogo para PlayStation 5, os jogos de PlayStation 6 que saírem de Xbox Series, de Xbox eu não falo porque vão sair. Xbox é da Microsoft, então vai sair. O do PlayStation 6 que saírem exclusivos para o PC, você vai conseguir jogar nesse PC aí, modesto. Aí o pessoal do PlayStation 5, quando não tiver mais opção, porque não tiver mais, o mercado estiver avançando, não tiver mais lançando o jogo, vai ter que comprar o PlayStation 6 aí pela bagatela de 6, 7 mil. Sei lá, é Brasil. Não é Estados Unidos, então eu só jogo lá em cima. Esse aqui é o Xbox Series S. CPU Zen 2, 8 core, 3,6. Bate nesse PC. GPU 4 flop, 1.565 GHz, é mais fraca que a RTX 3050 e acredito que bem mais fraca. Essas aqui são umas das especificações, tem várias outras que eu não falei, inclusive do PlayStation, Xbox, porque eu sou leigo dessas plataformas. Mas com certeza a 3050 que está ali é bem melhor que essa GPU aqui. Na CPU perde, mas se fizer um boost ainda ganha, porque o boost ganha 4 ponto alguma coisa GHz. Se você dá o boost no processador dos PC, que tem essa opção de você dar boost. Você vai lá na BIOS e dá o boost. Então ganha ali 4 mil e pouco, vocês viram? 4 mil não, 4, alguma coisa. Vocês viram ali eu mostrando. Tá aqui, ó, o meu i3. Um burst vai para 4.3 GHz. Então dá para fazer ainda, dá para ganhar. O meu i3 ainda consegue bater ali, mas perde com relação a core, porque tem 8 cores. O meu i3 tem 4 e o i5, que é o que eu estou usando para montar esse PC, tem 6 cores. Provavelmente aquele i5 consegue bater esse processador aqui com 2 cores a menos. Se você der um boost, bate fácil, mas é um processador que briga, dá uma briga. Dependendo do jogo aí, esse processador pode acabar sendo até melhor, mas é aquele negócio. Futuramente você vai e troca aquele ali por um bem mais forte e acabou, já era. Memória GDDR6 de 10 GB e barramento de 28. Essa memória aqui é de armazenamento. É memória de armazenamento? Não, velho. Como assim? O meu PC tem 16 GB de memória de armazenamento. Cara, número de memória é importante. Quanto mais memória você tem, mais leve fica. Porque rodar jogo, rodar internet, rodar página, rodar tudo, come memória. Come. Eu vou mostrar aqui para vocês que come. Ó, 33% de memória. Só a página, às vezes porrada de página aberta, tá comendo CPU também. Tem um monte de coisa aberta no meu PC aqui, várias. Já tá comendo um pouco de CPU. Os jogos costumam comer menos CPU. Quando eu rodo um jogo, esses 20% aqui vai para 30%. Custa chegar a 40%. Porque o jogo geralmente pega menos do que sistema operacional, área de trabalho, os ícones da área de trabalho também pega. As coisas que estão abertas, Steam, esses monte de página que eu abri, eu tô com o Opera GX aberto, tô com o Google Chrome aberto, com um monte de aba aberta. Isso daí come muito mais CPU do que se eu abrisse um jogo agora para rodar. Sei lá, o Cyberpunk. Ainda assim eu ia conseguir jogar, porque eu joguei, se queiram acreditar ou não, eu joguei Cyberpunk com tudo isso aqui aberto, com um monte de coisa aberta e ainda rodou bem. Em algumas outras davam umas travadas, mas era por conta do processador. Porque o processador não gasta muito processador, mas o processador que eu tenho, ele não consegue fazer com que... não é por causa do processador, pô. Por causa da GPU, por causa mas isso aí por causa da minha GTX 1060, que já está pedindo arrego para alguns jogos. Mas eu rodava bem, quando travava era a GPU.
a placa de vídeo. CPU, os jogos não costumam pegar muito não. O que está pegando aqui 17% é o que eu falei. Os jogos ali, quando eu rodo, como eu falei, pega 4, 5, 7%. E olhe lá. Dependendo do jogo, pega até menos. Por isso que eu tô falando que o processador, cara, você pode ficar tranquilo que lá pra frente, PlayStation 6 e caralho, é 4, você ainda vai estar usando esse aqui. Esqueci que eu tava vendo. E então, memória, vocês viram lá o quanto que pega de memória. 73% de memória. E eu tenho 16 de memória, velho. Então, pega memória pra caramba. Então, quanto maior o número de memória, melhor. Eu não sei, esses 10 GB de memória aqui, velho. Mas os caras devem fazer específico pro console. Aí cabe. Porque 10 GB para computador já é um negócio que já tá ficando limitado. Para computador, eu mesmo com 16 GB tá um padrão legal, mas dá para aumentar. Futuramente eu pretendo aumentar. Eu tenho 16 GB de memória, é DDR4. Não é mais forte do que essa aqui provavelmente é mais forte. Porém, é um negócio de entrada. Se eu pegar uma memória, se eu for querer trocar lá no futuro, mais para frente, eu vou conseguir num preço bom trocar a placa-mãe, trocar tudo que eu preciso. Quando eu falo lá para frente, muito lá para frente, quando eu tiver PlayStation 7, eu tô querendo dar um exemplo. E aí eu vou conseguir, se eu quiser trocar, eu vou conseguir, por exemplo, uma placa aí de placa-mãe muito mais barata, de DDR6, e aí vai. Porque vai ficando mais barato. 1440p, a resolução, FPS, 60 a 120, espaço, 512 GB, NVMe SSD. SSD, o nosso ali é bem melhor, certeza. Expandível, quanto que dá para expandir de espaço? 1 tera. No PC, pô, você pode pôr SSD de 2 tera. E lá vai brincadeira. Outra coisa, digital, 4K. Aqui só dá digital, o Series S só digital. O Series X, como eu já falei, 4K. Mas no PC você consegue tirar as telas. Com esse PC modesto, você compra uma tela lá futuramente, se você quiser, de 4K. E você consegue rodar 4K. Feitas as comparações, já vimos os preços também. O S ganha muito em preço. Mas o S, nesse computador modesto aqui, esse computador modesto aqui vai rodar bem melhor que ele, os jogos que estão lançando e que vão lançar futuramente. Vão comparando os preços, que eu já fiz essa comparação. PlayStation em torno de 3.700 a 4.000 e pouco. Chega até a 4.200, 4.200 e pouco. Esses mais personalizados aqui 4.500, mas isso aí eu não quero contar não. O que eu quero contar é o base. Tem um de 4.800 aqui, velho. Porra é essa? O que tem de diferente, velho? Aqui no título tá o mesmo que o dos outros. Mas tem até de 4.800 tem. Esse aqui vem com God of War Ragnarok. Faz sentido. 4.800. Faz sentido 5.000? Não. Mas é Brasil. PC. Esse modesto aí que eu montei. 4.371. Vale muito mais a pena, velho. Você não vai gastar 7, 8 mil para montar um PC modesto que vai bater de frente com várias especificações ali, com os consoles dessa geração. Sem contar que passou de geração, a geração ficou atrasada, você não vai ficar, porque PC você vai continuar rodando, jogos de PlayStation 6 vão sair para PC, Xbox Series 0 vai sair para PC, PlayStation 7 vai sair para PC. Você vai poder testar. PC não tem essa limitação. Você não vai ter que comprar um PC novo do zero. Se você quiser um pouco mais de performance, você vai trocar uma peça ali, outra aqui,
processador, placa de vídeo eu acho que nem vai precisar, mas talvez se você quiser, se for muito some da cabeça. Se for muito exigente, você pode trocar mais pra frente. Provavelmente o RTX 4000 vai estar bem mais barata. Quando tiver o PlayStation 7, Xbox Series W. Então, do contrário, PS5 lançou PS7, não PS5, lançou PS6. Começou já a parar de lançar para o PS6, que é questão de mercado, não é só de poder rodar ou não. Tem muitos jogos que saem para PS5 que rodariam tranquilo no PS4, mas não sai para PS4 por questão de mercado. Também tem essa questão aí também. Eu posso explicar em um outro vídeo. Eu falei disso no meu vídeo antes desse, mas eu posso entrar em outro vídeo mais a fundo com relação a isso. Vai começar a deixar de lado o PS5. O mercado vai avançar. Os caras vão ter que comprar um PS6. Brasil, se você não estiver lá nos Estados Unidos, se você estiver aqui ainda, você vai desembolsar 5, 6, 7 mil, dependendo da conjuntura. Se tiver pior do que já está, que dá para ficar, você vai gastar 7 conto. Com esse PC modesto que eu montei aí, você não vai gastar 2, 3 mil para você trocar uma placa de vídeo, um processador e já rodar jogos do PS7 no alto e ultra. Entenderam? Então vale a pena. Você não vai gastar 7, 8 mil. É só pesquisar, procurar, você vai achar. 4.371 você monta esse PC modesto aqui, que vai te levar por anos e anos e anos até você ter dinheiro e querer trocar alguma coisa ou outra. Entendeu? E aí o pessoal tem muito esse argumento aí. Eu falo isso pros fanboys chato, que ficam brigando. Os que não brigam, que fala na brincadeira, foda-se. Mas os fanboys chatos que quer enfiar PC no meio dessa briga e quer desmerecer, tirar, não é 7 mil, não é 8 mil, não é 6 mil que você gasta. Com 4.371, que é quase um preço de um PlayStation 5, dependendo aí é o preço de um PlayStation 5, preço de um Xbox Series X, do S não, mas já mostrei aí que tem mais vantagem. Você vai conseguir montar esse PC aí, ó, 4.371. Não é 7, 8, 6 mil. 7, 8, 6 mil é o cara que quer montar um PC que ele quer se achar. Ele quer... Ou se o cara se sente bem com isso, isso não é questão de querer ser melhor que os outros, foda-se. É bom você querer ser melhor que os outros? É. Mas isso não é só ego. O cara consegue com 4 mil e pouco, consegue fazer um PC legal, foda aí, que vai rodar jogos de PS5, PS6, PS7. E aí o que precisar trocar, ele desembolsa 1.000 e pouco, 2.000, trocar uma placa de vídeo, trocar um processador. Daqui a alguns anos, até o PlayStation 7, a placa-mãe que hoje roda DDR5, DDR6, vai estar bem mais barata. Se você quiser trocar, você vai conseguir trocar. O que importa é, você vai estar conseguindo jogar numa qualidade interessante e liso PlayStation jogos de PlayStation 6, Xbox Y, PlayStation 7, Xbox Series W. Você vai, entendeu? Até você conseguir trocar a placa ou trocar o que você quiser. Então, para quem quer montar um PC do zero, vocês não tem que gastar 7, 8 mil. Isso aqui eu falei um PC modesto, que você está pensando no futuro. E o meu falar modesto, hoje em dia já é uma RTX 3050, velho. Um overclock, você faz overclock. Eu não sou de fazer, mas você ganha um pouco mais ainda é pouca coisa, mas é alguma coisa. Mas sem um overclock já vai estar tranquilo. Isso aqui é o meu PC modesto. Entendeu? É o PC modesto. Um SSD de 1 TB. Você monta isso aí,
Não é 7, 8 mil. 4 mil, velho. 4 mil, porra. Acabou. O SSD você mantém. Tem coisa que você vai manter ainda. Você não vai precisar gastar. Fonte é uma coisa que você mantém bastante. Aquela fonte de 600 watts ali, você vai manter pra caralho, velho. Então é isso. Pra mim, se for querer meter PC, não meta PC, porque PC é coisa à parte. Como eu falei no outro vídeo, é igual o Nintendo Switch, que é um portátil. PC é uma coisa à parte. Não meta nessa briga, porque se meter, ganha, velho. Ganha. Consegue ganhar. Pode botar o argumento que for aí. Tem como vencer e ganhar facilmente. Mas, pra mim, nem é bom meter, porque PC não vai ter algo que console tem. Que é aquele sentimento que o cara do console tem. Comprei o meu console, puta que pariu. Agora só compro o jogo lá de 300, 400 real, AAA no PlayStation 5, no Xbox. Os pare, compro vários jogos, o Xbox tem a loja, tem várias vantagens que só o Xbox tem. E é o meu Xbox, vou sentar lá, vou jogar, isso aí ainda não tem. E mas tem algumas coisas que tem sim, que eu posso estar trazendo em outro vídeo. Eu falei no meu antigo, se vocês quiserem ver, tá lá. Com relação a sentar em sofá, PC você tem cama, velho. Você pode jogar da cama, acabou, velho. Você tem um controle, você joga da cama. Com relação à sala, ainda vence. Porque quem tem preferência de jogar na sala, eu não gosto. Eu prefiro no quarto de boa, trancado na minha, sem gente passando, sem barulheira. Tem gente que prefere na sala, que mora sozinho às vezes também. Nisso aí, não tem como o PC ganhar de console. Não tem. Chamar os amigos para jogar em casa, também não. Não tem, até tem, porque você compra 2 controles e você joga com seu amigo em casa. Mas com aquela TV grande no seu sofá ali com os amigos, acho que é bem mais da hora para quem tem essa vibe aí. Então tem, os consoles têm as coisas deles, que é deles. E não são poucas, são bastante. E eu reconheço isso. Mas para esses fanboys chato, não queira meter PC no meio, véio. Não queira. Porque dá para bater de frente, até mesmo vencer consoles com relação a várias coisas. Jogos eu vou abordar em outro vídeo, dependendo do feedback desse aqui. Mas jogos mais ainda, velho. Jogos mais ainda, mais do que o que eu mostrei aqui. Mais do que valor jogos. Tem mais motivo ainda pro cara ir pra PC. Posso deixar para outro vídeo. Nesse vídeo eu já deixei tudo que eu queria falar. Posso ter esquecido alguma coisa por causa do TDAH, mas deixei tudo que eu queria. Expliquei. Se eu esqueci de alguma coisa, fala aí no comentário e tudo mais. Se quiser ver vídeo, comenta aí. Quero ver sobre isso aqui também, sobre essas informações. Meu canal é de gameplay, mas eu gosto também de vir e mexe, estar trazendo informações. E faz tempo que eu queria trazer esse tipo de informação. Então não deixa aí, deixa no comentário aí. Quero vídeo sobre isso, sobre aquilo. Ou deixa a sua opinião também. É claro, se não for fanboy chato, que quer vir só brigar, a opinião é bem-vinda, eu vou aceitar. Vou rebater se tiver o que rebater, argumentar. E é isso. Valeu, falou. Até mais.